A região dos cânions de Xingó, né, que é popularmente assim chamada, na verdade, tecnicamente a gente conhece ela como uma unidade de conservação, que é o monumento natural do Rio São Francisco. De forma básica, ela se estende dos limites da usina de Xingó até a usina de Paulo Afonso. Nessa região, nós temos rochas formadas em 3 ambientes geológicos diferentes. Ambientes de maior profundidade, de menor profundidade e próximo à superfície. Então, essa heterogeneidade e essa homogeneidade podem diferenciar no comportamento da rocha diante do intemperismo, da alteração que a chuva promove, que o clima promove na rocha. E dentro desse perímetro nós temos 2 pacotes de rochas muito específicos. Um é um pacote de rocha sedimentar, que é a formação Tacaratu. São pacotes de rochas aí em torno de 300 milhões de anos, que são aqueles arenitos. Já indo para Paulo Afonso, a gente tem outro pacote de rocha muito diferenciado, né? São rochas metamórficas, que algumas se aproximam de mais de 800 milhões de anos e são rochas muito mais coesas, muito mais duras do que aquelas rochas que a gente encontra na Tacaratu. Além desses aspectos formadores de rocha, você tem os fenômenos que ocorrem após a formação. Então, os terremotos, os movimentos da crosta geram fraturamentos, geram deslocações. E esses fraturamentos e essas deslocações, elas causam quebramento na rocha. E a intensidade desse quebramento tem que ser trabalhada, tem que ser mapeada, tem que ser identificada em cada setor. O Serviço Geológico, ele tem atuado na setorização de áreas de risco, em áreas urbanizadas. Lá nós definimos como risco geológico ou hidrológico, tá? São esses que nós mapeamos em área urbanizada, que seriam queda de bloco, deslizamentos de terra e rocha, também enxurradas e inundações, até atípicas como essa, devido à necessidade de elevar a vazão do rio. Desde o desastre lá, a ocorrência daquele evento lá em Capitólio, a gente adiantou alguns passos, entrou em contato de imediato com a CPRM, que é o Serviço Geológico do Brasil, para fazer o mapeamento de áreas de risco, a parte de prevenção, que é uma das ações de defesa civil, uma das mais importantes. Essa etapa de prevenção, a gente tem duas etapas de gerenciamento de desastre, a gestão de risco, prevenção, preparação e mitigação, e a resposta em si. Relembrando que o risco ele só envolve quando existem pessoas, no caso os cânions do Xingó, ou de qualquer outro lugar do planeta Terra, eles constantemente têm pedras, rolamentos e quedas de bloco e outros movimentos de massa. Como é que a gente faz esse mapeamento, né? Nós temos aqui no laboratório, no Progeologia, 2 equipamentos de ponta, né, que eles se complementam em campo. Um é o laser scan, que ele consegue, a partir de um laser, né, que ele gira em 360 graus, ele consegue fazer mapeamento de afloramentos, né, rochas, pacotes de rochas em nível de detalhes e com precisão milimétrica. Outro equipamento, né, que se complementa a este é o radar de solo, que é popularmente conhecido como GPR. O GPR ele usa frequências eletromagnéticas que são emitidas e essas frequências emitidas elas são recepcionadas por uma antena que está dentro do suporte do próprio equipamento, né? E a partir da energia eletromagnética ir e voltar, a gente tem uma percepção, a gente tem um desenho muito preciso, muito exato daquilo que está abaixo do solo. E nós temos diferentes pontos turísticos em Sergipe que têm um atributo geológico por detrás. São grutas, são serras, né? São cachoeiras, e esse é um deles. Então, a UFES tem condições de, além das questões de Xingó, que tem a ver com um tipo de preocupação, né, mais imediato por conta de um acidente que houve, de fazer medidas de orientação e de mapeamento dos outros pontos turísticos também. A gente sempre frisa que esse tipo de trabalho não pode ser pontual, ele tem que começar e ter uma continuidade, porque os processos geológicos eles são
previsíveis, mas os agentes que os causam, que os fazem ter mudanças, não são tão previsíveis assim. Então, esse monitoramento, essa necessidade de ter um trabalho futuro, frequente, permanente, é necessário, e é justamente a universidade que tem papel fundamental nesse processo.